1 ano e 4 meses. Foi esse o intervalo entre começar a Jovens e fazer o meu primeiro milhão por causa dela. E pensando nesse processo, eu percebi que dos fatores mais decisivos para que eu saísse do zero a milionário em tão pouco tempo foram os hábitos que eu assumi e que eu cumpria todos os dias. Então, nesse vídeo, eu quero revelar esses hábitos para você. Então, eu vou te falar quais foram os 7 hábitos que me fizeram a chegar no meu primeiro milhão e que você pode aplicar na sua vida para você conquistar sua liberdade financeira. O primeiro hábito que me levou do zero ao primeiro milhão foi criar mais conteúdo do que eu consumia. Quando eu comecei o canal das Jovens, eu precisava fazer sozinho todo o processo de roteirização, de gravação, edição, criar thumbnail no Photoshop para os vídeos, fazer o SEO, fazer pesquisa de temas com outros players, enfim, para conseguir entregar algo de valor que outras pessoas estivessem dispostas a assistir. E a forma como eu pensava é interessante estudar o que outras pessoas estão fazendo para ganhar inspiração, mas se eu gastasse mais horas consumindo conteúdo de outras pessoas e o meu tempo é limitado, então obrigatoriamente eu estaria deixando de usar o meu tempo para criar o meu próprio conteúdo. Isso por mais que os outros vídeos que eu potencialmente assistisse, eles tivessem a ver com o conteúdo do meu canal, apenas assistir esses vídeos passivamente iam acabar me fazendo cair naquela armadilha da procrastinação produtiva, sabe? Quando você acha que algum hábito está te ajudando nos seus projetos, mas na prática é só uma forma de você fugir das suas responsabilidades. E, sinceramente, essa é uma linha de pensamento que hoje, mais do que nunca, eu mantenho até. Vamos pegar meu Instagram, por exemplo, né? Tem várias pessoas que eu sigo, só que eu evito acompanhar a vida de tantas pessoas. Você vê que eu não sigo muita gente, pelo menos, né, se comparado ao que poderia ser. Porque eu sei que se tem algumas pessoas ali que eu clico nos stories, eu fico tentado a querer ver o que tem depois, quando na verdade devia estar fazendo os meus stories. Inclusive, se você não me segue no Instagram, aqui embaixo, @BrenoPerrucho. Você já passou por isso? Assim, quantas vezes a gente já não deixou o celular, por exemplo, do lado da cama e aí despertou e aí a gente pegou pra ver o Instagram, quando você viu passou tipo 1h30 e depois você levantou. Já aconteceu comigo também, mas é justamente porque já aconteceu tantas vezes no passado que eu simplesmente falei, eu não vou mais me dar qualquer possibilidade de que isso venha acontecer de novo. Então, eu deixei de seguir muitas pessoas, cheguei a bloquear os stories de muitas pessoas que eu não queria ver. Não porque eu não gosto delas, simplesmente que eu não queria cair na tentação de ficar vendo eles o tempo todo. E também de colocar o celular do outro lado do meu apartamento, para que quando ele despertasse, eu precisasse levantar para ir até ele e aí depois começar a viver meu dia, ao invés de ficar rolando na cama vendo o Instagram. O próximo hábito que eu assumi foi aprender a fazer sacrifícios. Você vê, a nossa sociedade hoje ela é extremamente imediatista. As pessoas elas esperam colher sucesso da noite pro dia, quando a probabilidade disso acontecer, tipo, ganhar na loteria, a gente sabe que é muito baixa. Então, o que a maior parte das pessoas quer é ter o ticket dourado, é conseguir ficar rico fazendo o mínimo possível. E às vezes nem isso. E é por isso que casas lotéricas ganham muito dinheiro, cassinos ganham muito dinheiro, o jogo do bicho ganha muito dinheiro. E aqui eu tô falando só de dinheiro, mas esse pensamento imediatista, ele se permeia em várias áreas também. Você pega pessoas que querem construir relacionamentos duradouros, mas quando você vê, eles não fazem nada para se dedicar para eles. E aí quando eles raramente agem em direção a ter alguma dedicação com uma pessoa com quem elas amam, elas acabam meio que fazendo placar, tipo, ó, você tá vendo que eu tô te fazendo isso aqui que é muito legal, né? Como se você realmente estivesse competindo contra a pessoa pra ver quem faz algo melhor do que o outro. Como se tivesse um relacionamento pra competir, ao invés de colaborar. Mas a verdade é que tanto pra relacionamentos quanto que pra sucesso nos negócios, nos seus empreendimentos, os maiores resultados, eles só vêm depois que você se dispõe a fazer sacrifícios difíceis no curto prazo, em prol de, no longo prazo, você realmente escolher alguma coisa ali. Isso, de novo, é pra tudo. É pra dinheiro, é pra amor, é pra saúde. Pra você ter sucesso em qualquer área da vida, você vai ter que sacrificar aquilo que te dá satisfação hoje. Você vai ter que sentir dor, você vai ter que dar conta do trabalho, acordar no mesmo horário, ter disciplina, para que no longo prazo não só você tenha sucesso, como também você tenha um sentimento duradouro de respeito próprio. Eu lembro que teve um dia em específico, depois de uns 6 meses, depois de eu ter começado o canal do YouTube, em que eu sempre ia treinar umas 5 horas da manhã. Eu acordava 4h30 e aí eu descia do meu prédio, tinha uma academia lá no condomínio, que ela sempre ficava aberta 24 horas. E teve um desses dias em que, quando eu estava fazendo o caminho para ir até a academia, eu passei, como sempre passava, por um vão aberto, onde tinha os outros prédios desse mesmo condomínio. E eu percebi que todas as luzes estavam apagadas. Ou seja, naquela hora, às 5 e poucos da manhã, lá no meu condomínio, não tinha ninguém acordado. E aí eu tive a certeza
de que ia dar certo. Eu falei, é óbvio que vai dar certo. Eu tô disposto a fazer mais que a maioria. Eu tô mostrando pra mim mesmo que eu sou capaz, que eu sou acima da média. E aí, nesse momento, eu comecei a não só ver, mas realmente sentir e olhar em mim o quão significativo era o esforço que eu tava fazendo. Porque eu me provei que eu estava disposto a dar conta do trabalho, sacrificando gratificação instantânea, às vezes festa com os amigos, até relacionamentos, para focar única e exclusivamente no meu sonho. E isso leva a gente ao próximo hábito, correr riscos. Na grande maioria dos casos, risco e resultado são grandezas diretamente proporcionais. É sério. Quando você corre mais riscos, a tendência é que os seus resultados eles se tornem ainda maiores, seja na sua vida pessoal, seja nas suas finanças, mas correr riscos não necessariamente significa ser imprudente com as suas ações, mas significa se expor às grandes oportunidades e comprometer em gerar resultados com elas. Até porque às vezes o conceito que a gente tem de risco acaba não sendo tão arriscado assim. Por exemplo, na minha vida, quando eu tranquei a faculdade, na cabeça da minha mãe, do meu tio, eu tinha absolutamente largado tudo e jogado pro alto. Mas não, eu tinha trancado a faculdade, a minha matrícula ainda estava lá. Eu poderia ter 2 anos em que eu poderia focar 100% em fazer meu sonho acontecer. E caso tudo desse errado, eu voltaria pra faculdade. E eu sabia que por mais que a minha mãe não confiasse no que eu estava fazendo, o meu tio, ele fosse absolutamente avesso ao que eu estava fazendo, a minha mãe não ia me expulsar de casa, eu não ia deixar de ter comida do qual comer, eu não ia deixar de ter teto onde morar, eu não ia deixar de ter cama onde dormir. Eu fui muito privilegiado na minha vida porque eu tive acesso a esse básico e eu sobrevivi porque eu tive o amor da minha família e eu pude me dedicar 100% numa única coisa sem ter preocupação de trabalhar, sem ter preocupação de estudar com outras coisas que naquele momento a maior parte das pessoas na minha idade estariam fazendo. Então sim, eu arrisquei, se você parte do princípio de que eu tô saindo do caminho padrão, mas eu nunca arrisquei a minha saúde, eu nunca arrisquei a minha segurança, eu nunca arrisquei a minha vida. Eu simplesmente quis fazer mais e fazer melhor, dados os privilégios que me foram concedidos, do que todas as outras pessoas que também tinham a minha idade, que tinham os mesmos privilégios. Eu queria ser melhor do que elas. Então, arrisca, porque você vai entender que, às vezes, mesmo você arriscando, o risco ele nem vai ser tão perto, tão grande quanto você imagina. E é lógico que depois disso eu dei conta do trabalho. Eu comecei a acordar às 4h30 da manhã de fato. Antes de trancar a faculdade, eu já acordava às 5, até que 16 meses depois de eu ter gravado o primeiro vídeo e já ter conseguido talvez algumas centenas de milhares de inscritos e já ter começado a ganhar algum dinheiro, eu recebi a proposta para vender 20% no meu canal, que na época era só um canal, não era uma empresa como é hoje, por R$1 milhão pro Primo Rico. Aceitaria eu como sócio do seu canal? Eu faria um aporte financeiro, é claro. O que eu respondi? O que qualquer pessoa sensata na minha posição responderia. Eita porra! Que bomba, man! E o irônico foi que depois que esse milhão caiu na conta, passou um mês e o segundo milhão caiu na conta. Não porque eu comecei a vender participação adoidado, mas porque eu comecei a fazer uma coisa chamada de lançamentos, que são basicamente você fazer eventos online que você vende algum infoproduto que resolve uma dor da sua audiência. E depois comecei a fazer outro lançamento, e depois outro lançamento. E o dinheiro não parou de vir. Ou seja, às vezes a gente subestima a quantidade de coisas que a gente realmente consegue fazer dentro do espaço de 1 ano, de 2 anos, porque a gente se compara com jovens ou com pessoas muito bem-sucedidas e acham que eles estão muito distantes da gente. Mas não, eu já fui uma pessoa completamente normal que vivia num bairro classe média chamado Tijuca, lá no Rio de Janeiro, num apartamento que minha mãe tinha comprado na planta, parcelado em não sei quantas vezes, de 90 metros quadrados. E sim, eu tive uma boa educação, eu não tive a melhor educação possível e eu nunca fui genial, muito pelo contrário, né? Eu, inclusive, me lembro de um dia em que um professor chegou na sala, na semana depois da gente ter feito uma prova da UERJ, né, que era a prova do vestibular, e tinha 4 turmas, e elas eram classificadas pelas notas dos alunos. E eu, durante a maior parte do ano, fiquei na turma dos alunos bons, tá? Só que na minha turma dos alunos bons, ainda tinham 50 outras pessoas. E aí o professor pergunta, gente, eu sei que aqui é a turma dos alunos inteligentes, então aqui eu não vou perguntar quem foi que tirou A. Aqui eu vou perguntar quem foi que não tirou A. Foi em silêncio. Eu tinha tirado B na prova da UERJ, né? Daí eu levantei a mão, eu olhei pro lado, não tinha ninguém com a mão levantada, olhei pro outro, não tinha ninguém com a mão levantada, olhei pra trás e falei, meu Deus do céu, só eu que tirei B nesse negócio. Então, assim, a única coisa que eu realmente consegui atestar que eu tinha a capacidade de ser melhor do que nos outros era em bruta força de vontade, de estudar mais, de trabalhar mais, de ficar acordado por mais tempo, de dormir mais tarde, porque eu estava disposto a fazer qualquer coisa que fosse necessário para conseguir alcançar os meus sonhos. E o que eu percebi foi que não é todo mundo que está disposto a fazer isso. A média está muito baixa. Para você ser acima da média não é muito difícil.
difícil, é só você fazer o básico. É você acordar no mesmo horário, é você estudar numa hora pré-definida, é você conseguir garantir que você está aprendendo todos os dias e todo dia dando conta do trabalho um pouquinho mais do que no dia anterior. Se você faz isso, você já vai estar muito acima da média. A gente vive com uma geração muito mole. Para você superar a média é fácil. E, inclusive, um outro hábito que eu tive na minha vida, um próximo hábito é horizontalidade, de sempre ser uma pessoa curiosa e não querer simplesmente estudar uma única coisa, me especializar em detrimento de todo o resto, mas querer ser uma pessoa que, pô, tinha os meus hobbies de querer tocar violão, aprender piano, de querer ler bastante sobre astrofísica, porque eu me amarro nisso, de gostar de matemática, de física, de negócios, de educação financeira. Eu queria estudar essas coisas, não porque eu achava simplesmente que, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Também, mas principalmente porque eu sentia como se o mundo tem tanta coisa que ele pode trazer pra gente, que eventualmente, de alguma forma, às vezes, isso daqui que eu tô aprendendo pode servir pra algo, e não é à toa. Talvez você já tenha visto eu fazer um evento de lançamentos em que eu fui abrir tocando violão, ou então de vez em quando faço um stories tocando piano. Quem que ouviu essa música aqui, ó? Não sei mais investir em 2022. Ou então eu faço algum paralelo em relação a pensamentos filosóficos existenciais, pegando o embasamento de astrofísica. Não porque eu pensei, isso daqui vai ser muito bom para produzir conteúdo sobre finanças ou negócios, mas porque faz parte de mim. Essas conexões, elas simplesmente acontecem quando você é uma pessoa horizontalizada. E aí, você se torna uma pessoa mais interessante, você se torna uma pessoa mais atraente, você se torna uma pessoa realmente que parece ser mais inteligente que outras pessoas querem ouvir quando você mostra que você tem uma visão de mundo ampla. E se por acaso esse vídeo tá te dando algum insight, então deixa o like aqui embaixo se você acha que ele potencialmente tem te ajudado, e se inscreve também para você receber os outros vídeos das jovens. Deixou o like aí, beleza? Então vamos continuar. O quinto hábito que me fez sair do zero a milionário em 16 meses foi não reclamar. Olha, na grande maioria das vezes, reclamar é sinônimo de delegar algo que é da sua responsabilidade para outras pessoas, ou então culpar eventos quando, na verdade, eles são fruto dos seus próprios resultados. Sim, existem várias coisas que fogem do nosso controle e que a gente não consegue fazer nada para mudar, porque já aconteceram. Por outro lado, a gente sempre pode escolher como interpretar as coisas à nossa volta, a gente sempre pode escolher o que fazer a respeito e onde focar. A partir do momento em que a gente entende que a nossa capacidade de interpretar os acontecimentos à nossa volta está no nosso controle, então é a gente que decide se a gente vai deixar aquilo magoar a gente, baquear a gente e fazer nós virarmos papagaios de reclamação, ou se a gente vai usar isso como uma forma para a gente falar que, putz, eu tenho muito que melhorar, eu tenho que me erguer, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que fazer mais, eu vou usar isso como motivação. A verdade é que a reclamação é o artifício mais usado por um pessimista. Só que o pessimista, ele não fala que ele é pessimista, ele fala que ele é realista. Quando na verdade, sabe o que ele é? Ele é preguiçoso. Porque qual que é a artimanha do preguiçoso? É dizer que tá tudo errado, que tá tudo ruim, que se tá tudo ruim e não tem nada a ser feito, então ele pode simplesmente sentar confortavelmente na sua poltrona, colocar o pé em cima da mesa, comer um Doritos, ver Netflix e continuar reclamando que não tem nada pra fazer, porque aí ele não precisa realmente levantar a bunda pra fazer nada. Se ele acredita que o mundo vai ser horrível lá na frente e não tem esperança, por que ele vai se dar o trabalho de fazer qualquer coisa pra mudar a sua situação, já que ele é realista? Não é. Ele é um iludido. Ele se engana, ele é pessimista e preguiçoso. Então, quando você vai para uma prova e reclama que você ficou em recuperação, não se esquece que ao invés de estudar, você passou um tempo rolando no TikTok quando você devia estar estudando. Ou então, quando você foi lá começar um negócio sem conhecimento, só porque é legal e tem um monte de gente que está conseguindo fazer negócio agora, mas o negócio não te trouxe o resultado que você queria, culpa o governo, culpa a taxa de juros, culpa a economia, o mercado, o Covid, culpa aquele modelo de negócios que ninguém te falou que, não era bom. Reclamar de como as coisas são não vai magicamente alterar a realidade do como você gostaria que elas fossem. Na verdade, isso só atrasa a resolução do seu problema, porque, sinceramente, o tempo que você usa procurando argumentos para validar a sua reclamação é tempo que você perde que poderia ser investido na busca de uma solução, como estudar mais para uma prova ou então para aprender sobre empreendedorismo para que você possa fazer melhor da próxima vez. Então, na próxima vez que você se pegar reclamando, dá um passo para trás, respira, fala, ao invés de reclamar, o que eu poderia dizer para mim mesmo para solucionar esse problema? E se você não encontrar uma resposta, simplesmente fica quieto, porque ninguém gosta de ouvir gente reclamando. Você pode até achar, não, o fulaninho aqui ele me ouve. Você pode ter certeza que ele não gosta e você vai gerar muito mais respeito nas pessoas. Se você é a pessoa positiva, que tem uma visão clara do que você quer, se você é uma pessoa que tem esperança de que o futuro vai ser melhor do presente, do que o preguiçoso pessimista que fica reclamando de tudo.
Próximo hábito, deitar na cama, conseguindo responder a pergunta: o que foi que eu aprendi hoje? Olha, entregar valor para o mundo deve ser tão importante quanto gerar valor para si mesmo. Por isso, você deve construir a si mesmo, ao invés de aceitar a pessoa que você é hoje com as limitações que te atrapalham. Você já deve ter ouvido alguém dizer: não, você deve se amar do jeitinho que você é. E beleza, eu acho que tem alguma verdade nisso, mas eu acho que essa não pode ser totalmente a sua verdade, porque se você é uma pessoa grossa, trata os outros mal, se você é uma pessoa que simplesmente não sabe lidar com outros seres humanos, ou se você acabou de ser empregado numa função que você simplesmente não é bom, tipo, sei lá, programador, designer, editor de vídeo, e você sabe que você pode melhorar, você não pode aderir ao discurso de você basta do jeito que você é, porque isso é um conto de fadas. A gente precisa querer melhorar para ser melhor todos os dias. Você não pode assumir que porque você está acima do peso, você deveria negar o fato de que você está com pressão alta, que seu coração está crescendo mais do que devia, de que você está prejudicando a sua saúde. Você deve buscar ser melhor sim. Sim, se aceite. Faça um trabalho mental para conseguir viver uma vida digna e plena da forma como você é, mas não abra mão de buscar melhorar, porque a gente é incapaz de aprender toda a gama de conhecimento que a Terra guarda pra gente. Mas a gente pode buscar aprender um pouquinho e sempre vai ter mais coisa pra gente melhorar em si mesmo, sempre vai ter mais coisa pra gente aprender, sempre vai ter mais coisa pra gente fazer. Então, se você é tímido, por exemplo, busca levantar a mão na próxima reunião que você tiver para expor a sua opinião. É para ser desconfortável mesmo, porque quando você sai da sua zona de conforto, quando você atinge o desconforto, então você expande a sua zona de conforto. O ser humano ele tende a ter medo com aquilo que ele desconhece. A gente viu isso na cartografia antiga, quando cartógrafos pintavam monstros no Oceano Atlântico porque eles imaginavam que, como aquilo era um terreno desconhecido, deveria existir todo tipo de coisa que eram mortais e iriam fazer com que eles não conseguissem atravessá-lo. Mas a gente sabe que nunca existiu um monstro nenhum. Aqueles monstros foram nada mais do que fruto da imaginação humana daquilo que a gente desconhece. Então, a melhor forma de você eliminar os monstros da sua vida é você passando a fazer do desconhecido conhecido e assumindo o desconforto para que você possa expandir a sua zona de conforto. Primeira vez, por exemplo, que eu fui fazer uma live, eu lembro que tinha tipo umas 20 pessoas ao vivo e eu fiquei super nervoso, suando frio. Eu tinha feito um planejamento de conteúdo para falar em 1 hora e eu acabei falando tão rápido que eu tava tão nervoso que a live durou, sério, 22 minutos. Não mais do que isso. Passou 22 minutos e eu fiquei, galera, é isso que eu tinha por hoje. E depois eu tive que desligar, por conta do tanto de nervoso que eu tava. Mas hoje, se a gente faz uma live aqui, a gente já passou um momento que teve 12 mil pessoas ao vivo, 15 mil pessoas ao vivo, 17 mil pessoas ao vivo, 20, 25 mil pessoas ao vivo. E depois de você fazer tanto, é normal. Eu já dei palestra para 5 mil pessoas, várias vezes. E no começo, por mais que fosse algo que era tenebroso, que era medonho, depois você mostra para si mesmo que você consegue passar por aquela experiência, você percebe que você está vivo, que você ainda está respirando, que você não morreu, e você começa a refletir, pô, acabou que não era tão ruim assim. E aí, a próxima vez que alguém te chama no palco, te chama para fazer uma live, você simplesmente faz aquilo com a mesma calmaria de estado de espírito de como você fosse, sei lá, se alimentar, ou então jogar um videogame, ou então falar com um amigo seu. Mas você só vai chegar nesse estado se você assumir que você precisa crescer todos os dias. Se você não estiver continuamente buscando sair da sua zona de conforto, então isso, te garanto, não vai acontecer. E isso me leva ao 7º hábito que me fez fazer R$1 milhão em 16 meses, que é entregar mais do que ele é esperado. Olha, em um mundo tão abundante quanto esse, em que riqueza pode ser gerada, é da sua responsabilidade gerar a sua riqueza nele. E para que você possa ter mais riqueza, você precisa agregar mais valor ao mundo. E olha, essa é uma consequência direta para quem busca ser excelente, exercendo uma atividade que o mercado está disposto a pagar bem para ter. Se você trabalha, aproveita todas as oportunidades que a empresa onde você trabalha te der, como se você fosse realmente dono da empresa, e sempre faça mais do que te pedem. Use essas oportunidades como se você estivesse num palco, no seu momento de fazer o seu melhor, em que você ultrapassa todas as expectativas e que mostra que você está vibrando numa outra frequência, a ponto dos outros olharem para você e falar, como que essa pessoa faz tudo isso? E se você empreende, mais do que qualquer um, você deve ser o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Poxa, Breno, isso é tão caga-regra que você tá falando. Pode ser que, às vezes, no futuro, depois de você já ter algum sucesso, você possa delegar a maior parte das suas operações e você mereça estar colhendo os frutos de todo o trabalho que você teve. Mas se lembra que é a liderança que dá o exemplo. Se você quer que o seu time seja dedicado, que seu time cresça, então você precisa ser o mais dedicado e você precisa estar mostrando que você é o mais disposto a dar conta do trabalho. Porque aí você vai ser a pessoa que inspira os outros a quererem ser o melhor. Você vai ser aquele que eles olham e eles pensam, uau, que prazer e privilégio é poder estar com uma pessoa que está aqui puxando a carroça junto comigo. Não é só quem está em casa dando chibatada, passando chicote, enquanto a gente está aqui se escravizando de trabalhar. Porque a verdade é que quando você faz isso, quando você mostra que você está disposto a fazer mais do que lhe é pedido, então as outras pessoas elas vão te ver diferente.
Por exemplo, quando eu tava na faculdade, eu lembro que teve uma matéria em específico que o professor sempre fazia tudo dormir, era incrível, era um sonífero humano. O cara entrava na sala e todo mundo, bum! E eu lembro em uma dessas aulas, eu tava dormindo, pra variar, mas chegou num momento no meio da aula em que eu meio que fui dar uma acordada. E aí eu vi que tinha um cara, a mais ou menos umas 2 fileiras na frente, e o cara tava acordadaço, pilhadaço, anotando tudo. O cara tava frenético ali, e todo o resto dormindo. E aí quando terminou a aula, eu me lembro que eu não sabia quem ele era, eu fui falar com ele. Eu falei, irmão, como é que pode, cara? Como é que você consegue fazer isso? Você não viu que tava todo mundo dormindo, menos você? Aí ele falou, eu vi, cara, mas eu fico com sono também. Eu também tava com vontade de dormir. Aí eu perguntei, por que você não dormiu? Você tava com vergonha do professor, né? Ver que não tava ninguém prestando atenção? Porque tu sabe que é obrigação do professor que tá com esse baita emprego público aí dar o melhor de si pra ser bom, né? Se ele não tá fazendo isso, ele não tá fazendo o mínimo do trabalho dele. Isso foi o que eu falei pro cara. E ele falou, não, irmão, sabe o que eu tá fazendo? Porque eu sei que por mais que todo mundo estivesse aqui, né, cagando e andando pro professor, às vezes tem alguma pessoa nessa sala que eventualmente vai estar numa posição em que ela vai poder me ajudar, ou que eu vou precisar dela. E se eventualmente eu quiser trabalhar com essa pessoa, ela vai olhar pra mim e falar, puta, esse cara vale a pena ser ouvido, esse cara dá conta do trabalho. Eu lembro que ele é o cara que fica de pé, ele é o cara que eu posso contar. Olha a visão, isso daqui foi um aluno na faculdade, sabendo que uma pequena coisa como essa, de mostrar que ele estava disposto a fazer mais do que a maioria, poderia gerar muito mais para ele no futuro. Quando a gente fala de oportunidade, a gente espera a promoção, a gente espera você preenche a lacuna, mas às vezes as oportunidades elas estão justamente nessas pequenas coisas que a gente decide fazer repetidamente consigo mesmos, porque a gente nunca sabe como lá na frente, o que antes a gente achou que era algo pequeno, de fato vai virar uma oportunidade. E porque a minha boca tá onde eu faço também, vai o número 8 para você. O 8º hábito que me fez poder sair do zero a milionário em 16 meses foi ouvir conselhos de pessoas que tinham autoridade para me aconselhar. A gente costuma ouvir muitos conselhos de pessoas que a gente ama e que fazem parte do nosso ciclo social, mas que naquela área específica que elas estão aconselhando a gente, elas nunca construíram nada. E quem é que quer realmente ouvir críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada, não é? Por isso, se você quer empreender, então ouça conselhos de alguém que tem sucesso nos negócios. Se você quer investir, ouça conselhos de quem tem sucesso nos investimentos. Se você quer ter um relacionamento duradouro, ouça conselhos de um casal que aparentemente se ama e tem um relacionamento saudável, que já tá há anos juntos. Porque se você começar a receber conselho de relacionamento de quem é solteiro, se você começar a ouvir conselho de empreendedorismo de quem é quebrado, se você começar a ouvir conselho de investimentos de quem tá com dinheiro na poupança, você pode ter certeza que você vai acabar com o mesmo destino que eles. E esse foi o motivo pelo qual a gente recentemente criou a Level 5, né? Não sei se acompanhou o evento Próximo Nível, que eu mostrei todas as 3 principais habilidades que o mercado mais espera, onde no final eu mostrei não só todas as habilidades, mas quais são as melhores pessoas no mercado hoje para te ajudarem a desenvolver em você essas habilidades, a você conseguir abrir uma startup, ou então você conseguir influenciar o mercado por meio de marketing de conteúdo, ou então por meio de você entregar uma solução na ponta construindo o e-commerce. Existem várias formas de você empreender, mas você só tem a garantia de que você vai estar no caminho certo se você estiver aprendendo com quem já chegou lá. E a Level 5 foi o compilado dessas maiores autoridades nos seus mercados para que você pudesse ter elas te pegando pela mão, mostrando passo a passo do que você precisa fazer para que você também possa ter resultado, somente nas áreas em que elas prosperaram. Para você conseguir acessar a Level 5 e se tornar um assinante, só você ver aqui embaixo, ó, no link que está aparecendo aqui no primeiro lugar da descrição, ver todos os cursos que estão para sair, todos os cursos que já estão lá agora, para você poder aprender sobre negócios, gestão, liderança, finanças corporativas, comunicação, todas as principais habilidades que vão ser indispensáveis nesse mundo que não para de mudar. Então, sem mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os outros vídeos que acontecerem aqui na Jovens também. E meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens Negócios. Talvez você deva gostar de algum desses outros vídeos aqui.